Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante: o desapego versus o abandono. Às vezes a gente confunde acreditando que a pessoa desapegada é uma pessoa que passa a abandonar as pessoas, abandonar as situações, ela se torna uma pessoa fria, indiferente. E a história não é bem assim. Há uma grande diferença entre a pessoa que pratica o abandono e tem um motivo dela praticar esse abandono, tem um porquê. Na maior parte das vezes são por não saber lidar com as suas questões. E a pessoa que é desapegada, ela faz por amor. É um processo evolutivo, é um processo do despertar. E eu vejo que a gente, como ser humano, a gente está nesse planeta e um dos principais objetivos da nossa alma é a gente praticar o desapego. O desapego se faz necessário tanto para a gente viver nessa vida terrena, quanto no pós-morte, quando a gente sai dessa vida. Porque a gente pode sofrer aqui, quando perde um ente querido, quando não dá para a gente controlar certas situações. E a gente também pode sofrer na vida após a morte, quando a gente vai para o lado de lá e a nossa consciência continua e a gente se dá conta que a morte não existe e que os nossos entes queridos ficaram do lado de cá e que a vida continua. Então a gente pode ser apegado ao nosso corpo, apegado à nossa vida como ela era, apegado às coisas materiais, apegado ao financeiro, apegado aos bens, às pessoas, apegado à nossa vida profissional, apegado a tudo. Então se faz muito necessário. Eu vejo como crucial no processo nosso de despertar, de desenvolvimento emocional, a gente praticar o desapego. Então vamos falar um pouquinho sobre o processo do desapego, as diferenças em si. Então, se você gosta desse assunto, se faz sentido você estar aqui comigo, deixa o joinha, já vai me seguindo para mais conteúdos como esse. Então vamos lá. O desapego começa nesse despertar, nessa nova mentalidade, começa em pensar diferente. O primeiro passo é trabalhar as nossas crenças limitantes, o que a gente trouxe lá da infância, em relação aos nossos pais, em relação à forma que a gente foi educada, ensinada. São tantas coisas em que a gente precisa se desapegar, em que a gente está identificada, que isso pode levar um tempo. Então, quando a gente evolui, quando a gente amadurece, tanto emocionalmente como espiritualmente, a gente começa a se desapegar. É natural. É natural se desapegar à profissão, às pessoas, querer mudar essa mudança, esse incômodo que dá na gente. É um processo de desapego. E é um processo do início do nosso despertar, da nossa evolução espiritual e emocional também. Você se lembra lá quando você estava na escola, estava na 8ª série, por exemplo? Aquela turma de amigos ainda estão na sua vida hoje? Quantos deles você ainda mantém a amizade? Por que você não mantém mais a amizade? Porque você evoluiu, cada um foi para um lado, formou família, foi para uma cidade diferente, teve a sua história, está construindo a sua história. Isso é ruim? Não! Isso é bom? Isso é sinal que cada um está seguindo o fluxo da vida. E como saber que
quando estamos praticando desapego saudável e quando, na verdade, estamos fugindo por não saber enfrentar os desafios e bancar as nossas escolhas e as nossas opiniões. Será que quando a gente diz, não, eu já estou praticando desapego, eu não sou mais a mesma pessoa, de fato a gente está se libertando, despertando espiritualmente? Às vezes a gente simplesmente não quer mais sofrer. E para fugir da dor, nós continuamos ali, escondidinhos. Só que não adianta fugir, porque mais cedo ou mais tarde essa dinâmica retornará. Não é por maldade, mas é para que a gente encare, que a gente resolva internamente e externamente também essas questões e a gente encerra esse ciclo. O verdadeiro desapego não é sinônimo de frieza, de falta de amor e de indiferença. O desapego é o amor sem possuir. É aquela pessoa que ama incondicionalmente, que ela ama livre. Por isso que é um processo de despertar, de evolução. Quem realmente sabe se desapegar, não tem medo da entrega, não tem medo de se relacionar, não tem medo da vulnerabilidade, porque a pessoa ama incondicionalmente, ela ama de verdade, ela ama sem o apego. Ela ama integralmente, mas sem a necessidade de controlar, de possuir, de vigiar. E qual a diferença entre o abandono e o desapego? A diferença principal está na intenção e no sentimento que acompanha a ação. Eu vou te explicar. O desapego, ele é consciente. Ele vem de uma escolha nossa madura, de não se apegar ao controle, de permitir que as coisas aconteçam, que a vida siga num fluxo, sem resistência, sem o nosso domínio. É leve. O abandono já é inconsciente. Ele, na maioria das vezes, nasce do medo, da negligência, da negação, da falta de consciência em relação às nossas sombras, às nossas dores lá da infância, dos nossos sentimentos e sobre o impacto que as nossas atitudes causam na nossa vida e na vida dos outros. Enquanto o desapego nos ensina a soltar, a deixar ir, a fluir, porque nós temos consciência que não precisamos possuir nada, afinal, a gente já vai aprendendo que nada é nosso, a gente não vai levar nada daqui. Já o abandono, ele é motivado pelo controle, pela resistência, pelo corte emocional e sem uma compreensão real da realidade. Como saber se a gente está praticando realmente o desapego ou se a gente está apenas fugindo? Vamos fazer uma autoanálise. Será que eu estou me afastando dessa situação, dessas pessoas, porque eu sei que essa fase terminou, eu encerrei esse ciclo, está resolvido dentro de mim? Ou porque eu quero fugir de ter que lidar, que enfrentar? Ou eu quero evitar a todo custo o confronto e o desconforto que eu posso causar a mim e aos outros? Estou liberando com amor
essa situação, essa pessoa, essas circunstâncias? Ou eu ainda tenho raiva, mágoa, me dói, eu tenho questões mal resolvidas, eu fico ressentida? Eu me sinto preenchida com esse desapego? Não me faz diferença, eu me sinto leve, livre? Ou ainda eu sinto um vazio que me consome e eu tento preencher com outras coisas, comida, até mesmo uma distração com a TV, com as redes sociais, me enchendo de tarefas para ver se eu preencho esse vazio de alguma coisa que eu deixei, de alguma coisa em que eu acredito que desapeguei. Eu estou me respeitando ou eu apenas estou repetindo um padrão de distanciamento emocional lá da minha família de origem? Você irá perceber se está vivendo o desapego como um processo natural ou se você está, na verdade, evitando olhar para o que é realmente importante e necessário. É fundamental não ter o desapego ou o abandono como certo e errado, mas nós precisamos procurar o que a gente dá conta de fazer, de realizar no momento. O mais importante é ter consciência das nossas ações, nossos sentimentos e nosso comportamento. A gente precisa estar o tempo todo desperta, no presente, observando as situações, centrada. Nós não precisamos nos apegar para amar e nem abandonar para nos libertar, para nos sentir livres. Nós precisamos seguir, o segredo está em seguir o caminho do meio, em fazer o que a gente pode com o que a gente tem. Se nós conseguir soltar com amor, sem doer, sem fuga, sem remorso, ressentimento, ótimo. Mas se ao soltar nós sentimos um vazio, um medo profundo, uma culpa ou uma necessidade de provar que nos importamos, que a pessoa é importante ou que aquela situação precisa ser constantemente justificada, talvez seja a hora da gente olhar para dentro e buscar a raiz do que realmente estamos tentando esconder ou evitar. E quando a gente fala em esconder, em evitar, não é nem dos outros, mas é da gente mesmo. Então, se atente. O desapego é importante, faz parte do nosso processo de evolução. Mas observe se você não está se isolando para fugir da Matrix, fugir do sistema, fugir das suas responsabilidades, fugir da vida. Então, o processo do desapego não nos tira, não significa que a gente precisa se ausentar, que a gente precisa desaparecer, e sim que o nosso coração está em paz, que a gente está bem resolvida diante das situações, das pessoas. Então, não é algo em que a gente se isole, faça vista grossa para tentar não olhar e não lidar com a situação. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para o seu coração. Agradeço por todas vocês estarem aqui comigo. E se você gostou, curta, faça parte do canal, se inscreva e vamos juntos nesse processo de despertar, de autoconhecimento, de aprendizado. Então fiquem em paz, fiquem bem e até o próximo vídeo.